Botafogo precisa encontrar esse espírito que perdeu um pouco aí nos últimos jogos. Então, isso tem que acontecer nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Vai ser um jogo pegado, um jogo onde o Atlético Mineiro vai querer colocar em prática o futebol dele, que é de velocidade, né? Surpreender o adversário, ter uma variação de jogadas. O Atlético Mineiro ele tem um bom repertório de jogadas, joga por dentro, joga pelos lados. Então, o Botafogo vai ter que ter total atenção nesse jogo, os zagueiros, os laterais, aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, cara. Os laterais, tomar cuidado com aquelas bolas, né? Nas costas, não deixar espaços, procurar fechar bem os espaços, ter atenção na subida dos pontas. O Atlético Mineiro joga muito em velocidade, então tem que ter total atenção a isso, marcar firme, os volantes, combater, desarmar, estar sempre na jogada, não pode deixar espaço para os meias do Atlético Mineiro criar, né? O caso do Gustavo Scarpa, do Igor Gomes, eles vão querer buscar essas jogadas de troca de passes, de encontrar alguém passando nas costas. E se o Lucas Halter começar jogando? A gente reclama tanto do Lucas Halter, né, cara? Mas há a possibilidade dele começar a jogar nesse jogo. O Botafogo tem poucas opções ainda para a zaga. Então, sendo ele ou sendo outro, o Bastos, que provavelmente vai ser titular nesse jogo, se posicionar bem dentro da área, não tomar atitude burra, né, durante o jogo, não ficar fazendo falta, como o Lucas Halter fez, né, no último jogo, no jogo contra o Cuiabá, quase custou a vitória, né, quase custou os 3 pontos, aquele pênalti infantil que ele fez. Então, frieza para não tomar decisões erradas que possam prejudicar o time, mas também ter muita concentração, muito foco, inteligência, né, cara? Inteligência. Ter total atenção do início ao fim do jogo. E dando seguimento a isso, sobre o momento dos times, o Botafogo, mesmo sem perder há 3 rodadas, ele segue sendo vazado, né? Segue tomando gols. E isso aconteceu nos últimos 6 jogos. O último jogo, né, do Botafogo, sem levar nenhum gol, foi na vitória por 1-0 contra o Fluminense. Esse jogo aconteceu dia 11 de junho. E o Atlético Mineiro, ele também sofre gols, bastante gols. Isso aconteceu nas últimas 8 partidas consecutivas, contando o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O momento do Botafogo é melhor do que o momento do Atlético Mineiro. O Botafogo tem somente uma derrota nos últimos 10 jogos. Eu vou trazer aqui agora algumas informações do Atlético Mineiro. Eu vou trazer aqui um trecho do canal Itatiaia Esporte, onde eles trazem ali algumas informações sobre o Atlético Mineiro, né? Sobre desfalques, retornos do Atlético Mineiro para esse jogo. Então, acompanhe aí 2 minutinhos e eu já volto. Daqui a pouquinho, hein? Às 10 da manhã, na Cidade do Galo, o Atlético fazendo o seu último trabalho, apronto para o jogo amanhã, 8h30 contra o Botafogo. Adversário difícil, já historicamente, aí na vida do Galo, mas que agora o Atlético precisa colocar a cabeça no lugar e buscar essa vitória no Rio de Janeiro. O técnico Milito, que teve boa notícia já ontem, o retorno do Alan Franco, deve chegar agora pela manhã aqui em Belo Horizonte e viajar com o restante do elenco para o Rio de Janeiro. Este, um reforço imediato, que inclusive já deve fardar a camisa de titular, uma vez que quando foi para a Copa América representar a seleção do seu país, o Equador, o Alan Franco era titular na meiuca do Galo. Vamos falar de 2 situações. A primeira delas em relação à formação do time, né? O Atlético, que não terá o Rômulo, foi expulso contra o Flamengo e que tem dúvidas na ala direita, se vai com o Cadu ou Palácios, e também no meio, se vai o Vargas ou o Igor Gomes. Mas acredito que nessa briga o Cadu deverá ser mantido e o Vargas assume a vaga ali no meio campo, fazendo ligação entre meio e ataque. E complementando as informações do Atlético Mineiro, eu vou trazer aqui algumas informações que quem traz é o portal No Ataque. A gente tem que dar os devidos créditos, né? Então, tá aí. O Atlético Mineiro ainda tem uma extensa lista de desfalques. O mais recente é o goleiro Everson, que foi submetido a uma cirurgia após sofrer uma fratura exposta no dedo mínimo da mão esquerda. Estão no departamento médico lateral direito Saravia,
o zagueiro Maurício Lemos, o lateral esquerdo Rubens e o atacante Alisson. Nenhum deles estarão disponíveis para esse jogo. O lateral esquerdo Guilherme Arana, ele integra o elenco que está na Copa América, não irá para esse jogo. E em meio a dúvidas, ainda a possibilidade de mudança em relação às características dos atletas. Com o time exposto recentemente, o técnico Gabriel Milito, que segue sendo contestado, ele pode optar pela entrada do zagueiro Igor Rabelo na vaga de Paulo Vitor, com Batalha atuando como primeiro volante e não mais na zaga. Na frente, Cadu e Palácios disputam lugar na ponta, enquanto Eduardo Vargas pode aparecer e ser novidade como um terceiro atacante. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de como o Botafogo ele chega para essa partida. Em relação a desfalques, não temos desfalques por suspensão, né, por cartões. Temos aqueles desfalques que já são conhecidos, né? Jefinho, Rafael e Pablo. Matheus Nascimento. Qual time que o Arthur Jorge ele irá entrar em campo? Qual será a escalação do Botafogo? Meu amigo, já tem aí umas 5 ou 6 partidas que eu não falo mais sobre provável escalação aqui no canal. Em todo vídeo pré-jogo que eu faço, eu não falo provável escalação porque não dá para saber. Nos portais de notícias, né, quando a gente vê lá provável escalação do Botafogo, é puro chute. É achismo, porque o Arthur Jorge, ele muda o time todo jogo. Às vezes, quando a gente não imagina que um jogador vai entrar, ele entra. Quando a gente acha que um jogador não vai jogar, ele joga. Quando a gente acha que um jogador vai jogar, ele não joga. Ele tem dado rodagem ao elenco e sem contar os desfalques, né? Então, por conta da sequência e maratona de jogos, o Arthur Jorge ele tem dado rodagem ao elenco até para evitar possíveis lesões. E em relação a desfalques, eu esqueci de falar, acabei de lembrar, Savarino, né? A seleção da Venezuela foi eliminada, ele perdeu um pênalti na disputa de pênaltis com o Canadá. Então, Savarino em breve estará de volta, mas ele não jogará, claro, é evidente que não estará disponível para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Mas semana que vem já estará disponível, vai voltar e vai se reintegrar ao elenco. Savarino que tem feito muita falta, né? Então, não dá para saber qual time que ele colocará em campo, mas eu posso dar minha opinião. Então, como esse canal aqui é um canal de opinião, eu vou dizer aqui qual o time que eu acho que o Arthur Jorge deveria colocar em campo para esse jogo. John, Damian Soares, Bastos, zagueiro pelo lado direito, Alexander Barbosa, zagueiro pelo lado esquerdo. Lucas Halter não pode ser titular desse time. Ah, mas o Alexander Barbosa... Meu amigo, eu não acho o Alexander Barbosa um zagueiro ruim, não. Ele não cometeu falhas. Em todas as vezes que ele jogou, ele não cometeu falhas assim, absurdas como o Lucas Halter vem cometendo. Então, eu entraria com Bastos, zagueiro pelo lado direito, e Alexander Barbosa, zagueiro pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, eu entraria com Cuiabano. Meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Eduardo. Ponta direita, Júnior Santos. Ponta esquerda, Tietê. O Tietê já atuou algumas vezes por ali e atuou bem. Ele quando é escalado como não é ponta, né? É um meia pelo lado esquerdo. Ele não vai ser aquele jogador agudo, porque ele não tem velocidade para isso. Ele não tem essa característica de ir para dentro, de ir para o drible, de ir para o 1 contra 1. Não, ele vai ser aquele jogador que vai construir pelo lado esquerdo. Então eu colocaria ele por ali, fazer aquela função que quem fazia antes era o Savarino. E na frente, Tiquinho Soares. E o Luiz Henrique? Banco. Luiz Henrique na minha escalação é banco. Não vem jogando nada, não pode continuar sendo utilizado, sendo colocado para começar os jogos, só porque foi uma contratação cara. Então, meu amigo, se não tá bem, vai pro banco. Mas vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer. A gente espera que ele acerte na escalação, que o que ele fizer dê certo e o Botafogo sai desse jogo com os 3 pontos. Beleza? Não vou me estender mais, o vídeo já está ficando extenso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.